Evangelho, domingo da 12ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e tutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 12ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. E nós acabamos de ouvir a profissão de fé do apóstolo São Pedro e o primeiro anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e a condição para segui-lo. Digamos que 3 temas que estão interligados e que estão diretamente em sintonia com esse nosso itinerário da 11ª semana do tempo comum. Vocês perceberam como é que toda a 11ª semana e as meditações que fizemos do 6º capítulo de Mateus nos prepararam para ouvirmos e declararmos junto com o apóstolo Pedro tudo aquilo que declarou ele diante do Senhor? Pois bem, é verdade. Pedro compreende que Jesus é o Cristo de Deus, é a ungida de Deus. Pedro consegue recolher diante do testemunho do Senhor, dos sinais realizados por ele, essa verdade. Lucas escreve com muita delicadeza a passagem dos temas do Evangelho de hoje. Então, vejam que interessante. Pedro consegue reconhecer algo que o Espírito Santo inspira em seu coração pela vontade do Pai. Esse mesmo Espírito que inspira o seu coração a declarar essa profissão de fé é aquele que conduz Pedro na percepção dos acontecimentos e dos testemunhos realizados ao redor dele por Jesus. É o mesmo Espírito que conduz Pedro a ver os sinais do Messias se realizando na vida das pessoas que vêm até Jesus. É o mesmo Espírito que conduziu Pedro no conhecimento das Sagradas Escrituras e na perseverança da lei de Israel. Na perseverança na palavra de Moisés e dos profetas. Olhem como Deus ama o apóstolo Pedro e com tanta delicadeza vai preparando passo a passo, dia a dia, o seu coração a um ato maior de amor. De um amor ao Deus Santo de Israel distante, ao amor direto e presente na proximidade ao Messias. E, amando o Messias, aprende a amar todos aqueles que são amados pelo Messias e que estão à volta dele. O padre acabou de falar, por meio do Espírito Santo, ele reconhece o testemunho de Deus acontecendo na vida de seus irmãos. Como não se comover com as curas e com as graças realizadas? Ele que toma o peixe multiplicado nas mãos e o distribui para aqueles que têm fome. Ele toma o peixe que o Senhor multiplicou e recolhe o sorriso e o agradecimento das pessoas que o recebem. Ele se torna o mediador da graça realizada
e ao mesmo tempo o mediador da gratidão declarada. Você não tinha ainda parado para perceber isso, né? Olha que interessante. É amando a Cristo que nós vamos aprender a amar nossos irmãos. E o nosso amor pelos irmãos se conhece, se celebra particularmente na gratidão. Aquele não sabe como foi multiplicado o pão, mas recebe o pão que foi multiplicado por ele, que chega até ele, chega pelas mãos de Pedro. É pelas mãos do apóstolo que aquela graça realizada por Cristo chega àquele filho sentado em grupo de 50 na relva, próximo ao mar da Galileia. E é tomando aquele pão nas mãos que é uma resposta à fome que ele sente na barriga, mas que é também uma resposta à fome que ele sente de Deus, porque se ele está ali até agora perseverando, é porque ele está buscando o reino dos céus e a sua justiça, e o Senhor está com ele por ele, assim como esteve por Pedro, conduzindo no caminho de fé até o conhecimento do nome de Jesus e da pessoa de Jesus. Então, naquele momento em que ele recebe o pão, que é uma resposta imediata, como alimento para a fome que ele sente no estômago, e ao mesmo tempo um sinal bendito do Deus onipotente que o sustenta, como vimos ontem, todas as suas necessidades. É um sinal da providência. Mas quem recebe a resposta desse reconhecimento é Pedro. Quem vai ser o mediador da graça e o mediador da gratidão? Pedro. Meu irmão sacerdote que nos acompanha hoje, você percebe o nosso papel, que às vezes pensamos ser apenas um papel de mediação na direção? Ou pelo menos que se restringe muitas vezes a sensibilidade de olhar com mais intensidade esse papel mediador entre Deus e os homens. E existe o grande papel mediador entre os homens e Deus, o que vai exigir muito mais sensibilidade da nossa humanidade, porque em alguns momentos mediar a gratidão em resposta ao amor recebido de Deus é uma coisa. Mediar a ingratidão, atenção, é outra completamente diferente. É muito mais tranquilo você receber um sorriso de gratidão e fazer o mediador desse ato de gratidão ao Senhor. E é muito mais exigente, nós que também somos mediadores dessa realidade, receber o ato de ingratidão e as ofensas, o desprezo a Deus, e sermos os mediadores dessa ingratidão. Em que modo? Suplicando ao Senhor perdão. Perdoa-lhe, Senhor. Perdoa-lhe, Senhor. Sermos os mediadores pela reparação daquele pecado. Sermos os mediadores em favor daquela alma que está diante do Senhor. E recolhendo sobre a nossa carne, sobre o nosso nome, sobre a nossa imagem, as ofensas contra Deus, andarmos ali a dizer: Senhor, não olhai para esses pecados desse meu irmão. Perdoai-o, Senhor. Tende misericórdia dele. Senhor, piedade. Não lhes atribua esse pecado, que a sua face se volte para o outro lado. Eu te peço perdão por ele, Senhor. Quantas vezes, como pai e mãe de família, temos dificuldade de viver essa segunda parte. Como coordenadores de pastorais, temos dificuldade em viver essa segunda parte. Ou melhor, essa segunda parte da identidade de mediadores entre os homens e Deus. E na nossa vida religiosa, sermos os mediadores em relação à nossa comunidade de vida religiosa. Muitas vezes mediadores recebendo o sorriso da gratidão, outras vezes não exatamente isso. E é exatamente o que o Senhor diz para Pedro. Poderíamos colocar dessa forma. O Senhor diz: não digam agora, não digam ainda, né? Os proíbe. Deixa o padre pegar aqui. Pedro respondeu: o Cristo de Deus, final do versículo 20, versículo 21, ele, porém, proibiu-lhe severamente de anunciar isso a alguém, porque faltava ainda aprender
essa dimensão da mediação entre os homens e Deus, que seria conhecida pelos apóstolos. Eles ainda não conheciam essa parte. Já haviam conhecido o que era mediar o sorriso na multiplicação dos pães, o que era mediar o testemunho da criança ressuscitada na casa onde só entraram o pai e a mãe, a Talita que lá estava na cama, e os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, mediadores desse anúncio, a multidão que está fora, o Senhor a ressuscitou, e ao mesmo tempo de recolherem, porque caminhavam em volta de Jesus e ouviam as palavras de gosto e desgosto contra o Senhor, mas também ouviam os louvores que eram erguidos aos céus pelo que ele fazia. Mas faltava ainda conhecer essa outra dimensão da mediação, para a qual o coração não se prepara de imediato. É preciso um tempo. Mas eu e vocês, pelo batismo, já fomos enviados, os discípulos só foram enviados a anunciar o nome de Jesus e anunciar que o Senhor é o Cristo de Deus, depois de sua paixão, morte e ressurreição, e depois da vinda do Espírito Santo, e que o Filho de Deus já estava sentado à direita de Deus Pai. Então o meu e o seu envio foi em contempo, ou seja, no mesmo tempo em que o Senhor enviou os apóstolos. Hoje estamos vendo o momento histórico em que o Senhor está instruindo os seus apóstolos que ainda existe um conhecimento a ser feito, ainda existe uma experiência a ser vivida, ainda existe uma parte da revelação a ser participada e conhecida. E é essa a parte que vai fazer toda a diferença. Mas só chegará nela quem se deixou conduzir por Deus nos primeiros passos dessa revelação. Meu irmão e minha irmã, hoje é dia de você pedir ao Senhor para te conduzir nessa segunda parte. Senhor, toda essa 11ª semana me levou a perceber bem de perto, com Mateus 5 e 6, o quanto eu sou chamado a ser no mundo esse mediador entre os homens e Deus. O quanto eu sou chamado, Senhor, a recolher em seu nome e a distribuir em seu nome tantos dons. Mas eis que chegou o tempo de aprender com maior intensidade a sermos mediadores perfeitos do teu amor. Queremos, Senhor, te seguir não até uma parte, mas te seguir em tudo. Por isso que o passo seguinte do texto é: disse-lhes então o Senhor, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Nós queremos viver tudo, Senhor. Não queremos chegar só até onde o apóstolo hoje chegou em sua profissão de fé. Queremos chegar à plenitude dessa profissão de fé. Queremos ser seus discípulos, não apenas numa parte dessa mediação, mas realizando-a completamente segundo a perfeição do seu coração, como um mandato que o Senhor nos entregou nessa última semana: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Conduze-nos, Senhor, nessa perfeição e prepara o nosso coração para acompanhar-te durante a paixão e para rezarmos com o Senhor e estarmos unidos a Ti em sua paixão, por amor de nossos irmãos e irmãs, pela salvação das almas. Queremos, Senhor, deixar tudo e ter apenas a Ti como tesouro último e primeiro da nossa vida. Falávamos isso nesses últimos dias. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. A gente perde a cabeça por tanta coisa, Senhor, que não vale a pena. O homem está sempre perdendo a cabeça, né? Quando eu leio esse texto me vem sempre a ideia
do perder a cabeça. Me perdoem esse comentário um pouco paralelo, mas é porque pode ser uma imagem que ajude. A gente perde a cabeça por um monte de coisas, né? E depois a gente se arrepende por todas elas. Então, se a gente tem que perder a vida, perder a cabeça, vamos colocar assim, né? Que seja pelo Evangelho. Eu perco tudo pelo Evangelho. É um Deus que diz: você está disposto a entregar sua vida por mim? Mas espera aí, que sacrifício é esse desproporcional? Né? Eu vou entregar minha vida por Deus? Por Deus? Mas Deus é muito maior do que eu. O que a minha vida pode ser de importante, de relevante, em comparação a Ele? De que modo eu com a minha vida posso, digamos assim, defendê-lo, né? Entregar a vida pelo outro significa estar disposto a morrer pelo outro. Mas Ele é muito maior do que eu, Ele tem muito mais poder do que eu, porque eu, um vermezinho, entrego minha vida por Ele. Aí a gente lembra tudo o que falamos sobre a meditação do amor nessa última semana que passou, né? O que me leva a entregar minha vida por Ele é a certeza de que Ele entregou sua vida por mim. E aí vem um ato de gratidão, porque a entrega da vida de Deus por mim revela o valor da minha vida aos olhos dele. E o valor que a minha vida tem no ato da criação e o chamado que Ele fez e que Ele convalidou, vamos colocar assim, né? Que Ele sacramentou para a eternidade. Sua vida tem um valor de eternidade, sim, e ainda que você a arruine por completo, eu não volto atrás. Eu a quero comigo por toda a eternidade. Então a gente entrega a nossa vida em resposta porque nós conhecemos o valor aos olhos de Deus que tem a nossa vida. Não é um ato de presunção, de orgulho, de soberba. É um ato de gratidão. É a forma de dar ao Senhor a alegria que lhe é agradável ao coração. Senhor, o Senhor entregou a sua vida por mim. Eu reconheço o valor da minha vida no ato de sua entrega de amor por mim. E por isso eu escolho viver esse amor que eu estou conhecendo e a fazer o mesmo que o Senhor fez. Assim como o Senhor entregou a sua vida por mim, eu estou disposto a entregar a minha vida por ti. Não tenho medo, Senhor, e não quero outra coisa, senão fazer ser teu tudo aquilo que o Senhor mesmo está me ensinando a amar. Quem está te ensinando a amar tanto a sua própria vida e a encontrar nela um significado eterno, senão o próprio Senhor? E por que eu vou procurar outros amores, ou outros pontos de referência, como o ouro e a prata, né, que era o tema do Evangelho de ontem, para colocar como referência para a minha vida? Vou buscar os tesouros dessa terra, vou buscar os títulos, os prazeres, os valores. Por quê? Se o valor da minha vida já foi declarado de uma maneira suprema e única e irrenunciável, através do sacrifício de amor de Cristo por mim, eu vou querer viver minha vida de outro jeito, porque é falta de inteligência, né? Vamos colocar mesmo preto no branco. É falta de inteligência, no mínimo. Então, se o Senhor está conduzindo a gente a esse conhecimento, e nós estamos tendo essa graça, como nos mostra o apóstolo, né? Passo a passo, momento a momento, para que Pedro chegasse a essa profissão de fé e para que, por fim, entregasse sua vida, depois da paixão, morte e ressurreição do Senhor, depois de Pentecostes, depois de toda a missão realizada, tudo começou lá atrás. Um Deus que começou a seduzir o coração do apóstolo e o apóstolo se deixou de seduzir. Com Deus que foi falando através de seus pais, através da história do povo de Israel, através dos profetas. E Pedro foi ouvindo e foi seguindo. E nós estamos aqui nessa 12ª semana e o Senhor está conduzindo a nossa vida também. Estamos tomando consciência de tudo isso e encontrando essa alegria dentro de nós. Não tenha medo. Segue o teu Senhor. Confirma a tua profissão de fé e pede a Ele a graça de segui-lo até o fim. Que a sua vida seja a sua oferta de amor ao teu Senhor e que a sua alegria seja não ter nada a não ser a certeza do amor de Deus por ti e a certeza desse amor a ser transmitida como mediador dessa relação de paz que o Cordeiro imolado estabeleceu entre a humanidade e o Senhor.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe do Bom Pastor e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.